Senhor presidente, senhores vereadores, senhores funcionários desta casa, público que nos assiste aqui presente na Câmara Municipal, público que nos assiste pela televisão, que nos ouve pela rádio. Eu não gostaria de ser repetitivo aqui na minha fala, mas não tem jeito, eu tenho que ser. Em primeiro lugar, eu queria, antes de falar alguns assuntos aqui que eu mencionei por ser repetitivo, eu queria fazer um elogio a todos os policiais militares que trabalharam no Sambódromo durante os eventos de carnaval, na pessoa do capitão Mandalite, do subtenente Adalto, do sargento Aníbal, do sargento Aldo, do sargento Luiz Henrique, a todos os policiais da administração do batalhão, do CPI, os alunos soldados, a companhia de força tática, o grupamento aéreo. Queria parabenizar todos vocês que, mesmo no feriado, enquanto todas as pessoas, a maioria das pessoas se divertem, a Polícia Militar se faz presente em todos os eventos, em todos os cantos da cidade. Criticam a Polícia Militar, mas quando tem uma necessidade de um pedido de socorro, não sabem que pode contar com o telefone 190. Sabe que é a polícia que vão recorrer, sabe que é a polícia que vão chamar. Eu tenho muita honra e falo com muito orgulho em ter sido policial militar. Aliás, eu sou policial militar, embora inativo, mas ainda continuo aí compartilhando e vibrando com os meus colegas. Esse final de semana nós tivemos uma ocorrência na cidade de Ribeirão Preto, em que a Polícia Militar antecipou um roubo a um estabelecimento que abriga lá transporte de valores, de uma empresa que atua nesse ramo, e prendeu toda a quadrilha antes mesmo que viesse a conseguir o seu verdadeiro intento. Eu tenho certeza que a Polícia Militar também se faz diligente e preocupada, não só a Polícia Militar, mas a Polícia Civil, com algo dessa natureza que pode vir a acontecer em nossa cidade. Vamos falar em festas clandestinas. Aqui, infelizmente, nós não temos aqui aquela plateia para que hoje, que vinha aqui, pelo menos havia uma promessa de assistir aqui nossa sessão, porque estava programado para hoje a nossa discussão sobre o texto e a aprovação final ou não, mas, por um consenso da maioria dos vereadores, ou se não a sua totalidade, foram apresentadas algumas emendas supressivas, aditivas, e isso há que ser analisado pelas respectivas comissões, e eu acredito que essas emendas apresentadas pelos nobres vereadores, elas são pertinentes, importantes, imprescindíveis para que o texto seja melhor aprimorado e para que não tenha dúvida, porque tem muitas pessoas que falam assim, ou então aquele grupo minoritário, de que são contra o projeto, apontam que a lei ela pode, eventualmente, até mesmo proibir uma confraternização de aniversário. Então, para que não tenha dúvidas com relação a esse tipo de confraternização, as emendas foram apresentadas e elas vão, de uma certa forma, suprir essa interpretação equivocada do texto da lei. Então, eu acredito que em breve, muito em breve, essa lei vai ser colocada em votação e eu já antecipo meu voto. Pode ter certeza que eu voto favorável ao projeto que proíbe festas clandestinas. Esse final de semana, para quem não sabe, hoje eu recebi aqui uma informação de um morador do Vale do Igapó, que por coincidência ele é um policial militar, e ele me relatou a festa que houve lá no Vale do Igapó. E aí uma festa, assim, extremamente, assim, com todas as características de uma festa clandestina. Cobrança de ingresso, venda de bebida alcoólica, umas expressões chulas, e bastante ofensivas no anúncio dessa festa. Então, imaginem se aquele anúncio, se aquela propaganda da festa já teve essa característica, imagine como é que foi a festa. Deve ter sido uma balbúrdia, ou seja, os moradores do Igapó, mais uma vez, mais um final de semana, não puderam dormir. E hoje eu recebi aqui no meu gabinete
uma senhora que também veio relatar um outro caso de um bar lá no Jaraguá, que vou também oficiar a CEPLAN. Agora, pasmem os senhores, eu tive uma notícia aqui, pior de todas. Tem um bar que fica aqui nas Nações Unidas, chamado Bar do Nego Velho. Eu vou falar o bar mesmo, porque é para saber. O Bar do Nego Velho. E aí, nesse bar, ele não tem autorização, não tem alvará para funcionar com música ao vivo. E ele, assim, o faz todo final de semana, causando um transtorno absurdo para os moradores da universitária e, principalmente, do Panorama. E aí, foi feito todo o processo para a cassação desse alvará. E o alvará foi cassado. Foi cassado, o funcionário da CEPLAN, o Gustavo, foi até o local e lacrou o estabelecimento e notificou o proprietário. Olha só o que acontece, o proprietário, não do estabelecimento, mas o proprietário do imóvel, ao que consta, pelas informações que eu tenho, o senhor Célio Bucheroni, que até então era presidente do DAI, foi pessoalmente lá na secretaria pedir um novo alvará de funcionamento. Aí a funcionária, de nome Esther, no sessão de fiscalização, a Esther concedeu um alvará provisório para o funcionamento do bar. Aí os moradores daquela região, cientes que o bar estava fechado, viram o bar funcionando. E aí chamaram a Polícia Militar. A Polícia Militar foi lá e foi exibido um alvará provisório, dando conta que o bar poderia funcionar. Hoje conversei com o Gustavo, falei, Gustavo, puxa vida, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu não sei nem o que falar para o senhor, porque não existe, não foi feita comunicação interna entre nós, lá dentro da própria Secretaria do Planejamento. Agora, puxa vida, se um caso desse, que você tem, a Prefeitura tem o poder de polícia para lacrar, para interditar o estabelecimento, assim o fez, e depois vem um outro funcionário da mesma secretaria e concede um alvará provisório, não dá, então não tem. Aí a Polícia Militar não consegue atender a demanda, os moradores continuam incrédulos naquilo que estão vendo, e aí a coisa continua de uma forma absurda, como esse exemplo que eu citei. Será que isso aconteceu só com esse estabelecimento? Não, isso infelizmente é uma prática. Por isso que eu peço para a secretária do Planejamento, a senhora Letícia, a quem nós temos o maior respeito por ela, porque é uma pessoa educada, uma pessoa que veio aqui, colocou nós tivemos uma reunião já, eu já tive a oportunidade de conversar com ela pessoalmente, para que ela tenha uma atenção especial e um carinho especial com esse setor de fiscalização, que é uma das funções, uma das atribuições da Secretaria do Planejamento, para que isso não venha a acontecer. E, por fim, eu quero voltar a falar mais uma vez do IPA, né? Esse final de semana eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Pedro Tobias, e o deputado Pedro Tobias pediu para que nós, vereadores, façamos uma moção de apelo, né? Mais uma, pedindo para que o Instituto Penal Agrícola, que hoje funciona lá, a CPP3, a sugestão dele é super interessante e que vai ao encontro daquilo que eu também comungo, que eu tenho certeza que muitos vereadores aqui também fazem. Qual é a sugestão? A sugestão é que, de fato, seja construído um novo CPP3 dentro da propriedade do IPA, não na zona urbana, e sim na zona rural, e que o prédio do IPA hoje, isso não haverá prejuízo aos funcionários que, porventura, temem uma transferência, e o prédio do IPA, que hoje foi ateado fogo, que hoje lá encontra-se em situação precária, ele seja destinado novamente, seja proposta a destinação dele para a Polícia Militar. O deputado Pedro Tobias, ele se comprometeu, em posse dessa nossa moção de apelo, ter uma reunião direta com o governador e pedir para que a Polícia Militar faça uma nova avaliação para que seja instalado um curso de formação de soldado. Eu acho que é algo que é de interessante para o município, interessante para a sociedade, atende os interesses de todos, não vai, em forma alguma, conflitar com aquela instalação daquela comissão que a vereadora Chiara propôs aqui para que discutisse. O cabelo que é a parte. Né? Pois não, vereador.
Só gostaria de parabenizar você, Meira, pela sua postura, pela sua transparência. É isso que Bauru precisa, um vereador do calibre seu, que põe a cara, fala onde está o problema, dá o nome às pessoas. E isso que nós precisamos, a mudança está aqui. Começa assim. Parabéns. Muito obrigado, vereador Ricardo. Obrigado pelas suas palavras. E eu encerro dizendo o seguinte, eu vou elaborar a moção e eu peço a compreensão e a colaboração dos nossos colegas para que todos aí, ou pelo menos a grande maioria, assinem essa moção, para que nós possamos aí, quem sabe, trazer de volta aqui, ou trazer aqui a Escola de Formação de Soldado. Melhor termos 1.500 soldados nas ruas do que 1.200 vagabundos por aí solto à procura de nós e tentando ludibriar e subtrair nosso patrimônio.